Por muitos séculos, os seres humanos acreditavam que o universo era um lugar simples de entender. Nós pensávamos que a Terra, nosso planeta, era o centro de tudo. O Sol, as estrelas e os outros corpos celestes girariam ao nosso redor, em perfeita harmonia. Essa visão do cosmos vinha da nossa tendência de nos colocar no centro de todas as coisas. No entanto, conforme fomos aprendendo mais sobre o universo, começamos uma jornada que nos levou a descobrir nossa verdadeira posição em uma galáxia enorme, conhecida como Via Láctea. Essa trajetória de descobertas cósmicas é uma história incrível de perseverança, criatividade e avanços científicos. Para entendermos onde exatamente estamos dentro da Via Láctea, é essencial compreender primeiro como nossa galáxia é estruturada. O céu noturno já nos dá algumas pistas. Uma faixa suave e luminosa de estrelas, uma espécie de rastro no céu que reconhecemos como nossa galáxia. Essa formação em faixa indica que vivemos em um disco achatado, em vez de uma esfera. Se a nossa galáxia fosse esférica, veríamos uma quantidade muito maior de estrelas espalhadas uniformemente pelo céu. Além disso, essa faixa de estrelas parece dividir o céu em duas partes, o que sugere que estamos dentro do plano da galáxia, nem acima, nem abaixo dela. Sair desse plano para observar toda a estrutura da Via Láctea seria impraticável, pois exigiria uma viagem de centenas ou até milhares de anos-luz. Para entender a distância envolvida, podemos pensar na sonda Voyager 1, o objeto mais distante já lançado pela humanidade. Mesmo depois de quase 50 anos viajando pelo espaço, ela percorreu apenas 0,02 anos-luz. Isso deixa claro quão longas são as distâncias que precisaríamos cobrir para ver a Via Láctea de fora. Embora não tenhamos a tecnologia para fazer essa viagem, isso não nos impediu de descobrir o formato da nossa galáxia e onde exatamente estamos nela. Um dos primeiros grandes passos nessa jornada foi dado no século XVIII por William Herschel, um astrônomo famoso por descobrir o planeta Urano em 1781. Mas Herschel não foi apenas um astrônomo, ele também foi uma espécie de cartógrafo do céu. Usando seu próprio telescópio, que ele mesmo construiu, Herschel conseguiu observar o universo com mais detalhes do que qualquer pessoa antes dele. Ele teve uma ideia ousada e inovadora: mapear as estrelas da Via Láctea. No final dos anos 1700, com a ajuda de sua irmã Caroline, Herschel se lançou nesse projeto grandioso. Ele dividiu o céu em 600 regiões e, com muita paciência e precisão, começou a catalogar a posição e o brilho de todas as estrelas que conseguia ver. Com essas observações, Herschel concluiu que nossa galáxia tem um formato de disco e, baseado no que viu, também pensou que o sistema solar estava próximo ao centro desse disco. No entanto, o mapa de Herschel tinha algumas falhas, já que ele não sabia que havia poeira interestelar bloqueando nossa visão de algumas estrelas no centro da galáxia. Mesmo assim, seu trabalho foi um avanço enorme, já que foi a primeira vez que a Via Láctea foi descrita como um disco. Agora, para continuar essa história, precisamos avançar até o século XX, quando uma importante descoberta foi feita no Observatório de Harvard. Ali, uma astrônoma chamada Henrietta Swan Leavitt, fascinada pelo universo, estava observando algo extraordinário. Seu trabalho mudaria o rumo da astronomia para sempre. Muitas vezes se diz que, na história das descobertas cósmicas, cada estrela tem seu papel. Isso também vale para as pessoas que se dedicaram a desvendar os segredos do universo. Henrietta Swan Leavitt foi uma dessas figuras, que deu uma contribuição essencial para que compreendêssemos melhor o cosmos e nossa posição na Via Láctea. Leavitt estudava um tipo especial de estrela, chamado de variáveis cefeidas. Essas estrelas têm um comportamento curioso. Elas brilham mais e depois menos, de forma regular. Enquanto catalogava essas estrelas, Leavitt fez uma descoberta importante em 1908. Quanto mais brilhante era a estrela, mais lentamente ela pulsava. Essa relação, conhecida hoje como Lei de Leavitt, permitiu que os astrônomos calculassem a distância até essas estrelas, apenas observando seus ciclos de pulsação. Isso criou um método para medir distâncias no universo, útil até 20 milhões de anos-luz. Você deve estar se perguntando, como isso nos ajuda a entender nossa posição na Via Láctea? Para explicar isso, precisamos falar de Edwin Hubble, outro grande nome da astronomia. Até o início da década de 1920, a maioria dos cientistas acreditava que a Via Láctea era a única galáxia do universo. Eles até tinham imagens de outras galáxias, como Andrômeda, mas achavam que eram apenas aglomerados de estrelas dentro da nossa galáxia. Porém, quando os telescópios ficaram mais potentes, essa visão começou a ser questionada. Naquela época, medir a distância das estrelas era um grande desafio. O brilho de uma estrela não era suficiente para dizer quão longe ela estava, pois estrelas grandes e brilhantes podiam parecer tão próximas quanto estrelas pequenas e menos luminosas. Foi então que o trabalho de Leavitt ajudou. Usando sua descoberta, Hubble mediu a distância até a galáxia de Andrômeda e descobriu que ela estava muito além da Via Láctea, mudando completamente nossa visão do universo. Essa descoberta levantou uma nova questão: onde estamos na nossa própria galáxia? Para responder a essa pergunta, entra em cena o astrônomo Arlo Shapley, que também fez grandes descobertas no início do século XX.
Inicialmente, Shapley acreditava que tudo que víamos no céu fazia parte da Via Láctea. No entanto, o trabalho de Hubble provou que havia muito mais no universo. Shapley, então, se dedicou a estudar aglomerados globulares, grandes grupos de estrelas que se encontram em torno do centro da nossa galáxia. Ao estudar esses aglomerados, Shapley percebeu que a maioria deles estava concentrada na direção da constelação de Sagitário, sugerindo que o centro da galáxia ficava naquela região, e que nós estávamos bem distantes do centro, em uma das extremidades da galáxia. Hoje, com a tecnologia moderna, sabemos que nosso sistema solar está localizado no braço de Órion, a cerca de 26 mil anos-luz do centro da Via Láctea. A Via Láctea é nosso lar, uma espiral graciosa de estrelas rodopiando no vasto universo. Entender sua grandiosidade, sua composição e nosso lugar dentro dela tem sido um desafio imenso. Mas, felizmente, temos o projeto Gaia, da Agência Espacial Europeia, que está mudando nossa visão da galáxia. Lançada em 2013, a missão Gaia está mapeando mais de 1 bilhão de estrelas, criando o mapa 3D mais detalhado da nossa galáxia. Gaia permite que os astrônomos estudem a Via Láctea como um todo, analisando sua estrutura, seus braços espirais e até a dinâmica de suas estrelas. Isso nos ajuda a entender melhor onde estamos na galáxia e como ela se encaixa no universo. Em resumo, o projeto Gaia é um marco importante na astronomia, silenciosamente revolucionando nosso conhecimento da Via Láctea. Com os dados que Gaia está coletando, descobertas ainda mais impressionantes estão por vir, levando nossa jornada pelo cosmos ainda mais longe.